Olá, Brasil. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra participar da SBNEC deste ano. Muito obrigada, Tatiana Ferreira, por esse convite. Para mim é uma grande honra também estar com os colegas que vão fazer parte desta mesa. Então, eu sou a doutora Flávia Santos, da University College Dublin, e eu vou falar para vocês sobre o mito da meritocracia nas universidades, com ênfase no caso de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas. Bom, meritocracia, a ideia principal de mérito é que existe uma combinação entre esforço e habilidade, e que então qualquer pessoa que empenhe o seu esforço e a sua habilidade irá triunfar nesse mundo. Entretanto, nós temos toda uma maquinaria de um sistema bastante bem montado para que haja manutenção de alguns grupos específicos e que se perpetuem aí nesse espaço. Então, o que nós vemos é um sistema que não permite uma diversidade de indivíduos alcançando esses méritos. E diversidade, infelizmente, no último ano nós tivemos vários eventos trágicos, tanto na área da saúde quanto também questões relacionadas ao racismo, que tornaram esse tema muito popular. Mas, em geral, as pessoas sabem que diversidade se refere a idade, gênero, orientação sexual, deficiência e raça. Mas eu gostaria de enfatizar que existem outros elementos que compõem esse conceito, como, por exemplo, a região do globo em que você vive, o nível socioeconômico, a área de conhecimentos, nível de experiência, entre outras questões. Também é importante dizer que quando nós pensamos em diversidade na ciência, nós desejamos indivíduos de todo esse espectro social. Então, tanto indivíduos tradicionalmente bem representados, como os grupos minoritários. Uma outra questão que eu acho que é importante enfatizar quando falamos de diversidade é que não se trata de cada um desses itens isolados nesta lista, tá certo? Porque uma pessoa não é só a idade que ela tem ou só a orientação sexual que ela tem. Na verdade, é uma combinação de todos esses elementos que tornam, inclusive, os indivíduos únicos nesse mundo. Então, quando falamos de diversidade, temos que incluir o tópico interseccionalidade, porque todas essas características, elas estão combinadas, e isso também é uma forma de perpetuar as desigualdades que nós conhecemos, e, além disso, se não entendermos isso como interseccionalidade, incorreremos no erro de que, por exemplo, algumas instituições dizem, eu contratei aquela pessoa, então eu já resolvi o meu problema de diversidade. Mas não, cada indivíduo, por ter características únicas, vai demandar também atenções especializadas. Bom, essa é uma foto emblemática, foi importante no passado, é importante ainda hoje, do ponto de vista científico, mas também histórico, e também um reflexo da sociedade. Então, isso foi em 1927, no Congresso de Elétrons e Fótons. Aí estão digamos assim, os pesquisadores mais ilustres, e dentre eles, alguns que citamos e mencionamos o tempo todo e respeitamos muito ainda hoje, como Einstein, Schrödinger, Heisenberg e Planck. E entre eles, a única mulher é Marie Skłodowska-Curie, e então acho que é muito importante lembrar que naquela época o ambiente científico era dominado por pessoas de etnia branca, heterossexuais, pelo menos declarados, sem deficiências físicas evidentes, de origem anglo, nível socioeconômico classe média e predominantemente homens. Mas foi muito importante ter a Marie Curie ali para mostrar para a gente que mulheres podem produzir descobertas, podem produzir ciência de qualidade, e elas também pertencem a esse ambiente. Nesse estudo, eu vou começar a discorrer aqui a ideia que eu quero trabalhar. Então, nesse estudo, foram entrevistadas pessoas que acabaram de concluir o doutorado em ciências biomédicas e ciências comportamentais, e eles observaram 4 grupos, então, homens de grupos tradicionalmente presentes, mulheres de grupos também bem representados, mas também mulheres de grupos minoritários e homens de grupos minoritários. E quando nós olhamos para a carreira de pesquisa intensiva, que é, digamos, a elite científica, nós verificamos que é como se estivéssemos olhando para a mesma fotografia, em que
há um predomínio de homens e todos os outros grupos têm menos probabilidade de seguir a carreira nessa área. Por outro lado, quando nós buscamos carreiras não voltadas para a pesquisa, há um predomínio de mulheres, de grupos minoritários. Então, a gente começa a perceber que existe um perfil, né, um desenvolvimento nesse processo. Um dos momentos que torna isso, digamos assim, consolidado é a questão do pós-doutorado, né? Hoje em dia, pós-doutorado é um emprego de curta duração, então 2 anos numa instituição, 3 anos em outra instituição, e a pessoa vai ali, na verdade, ser assistente da pesquisa de outros pesquisadores que conseguiram financiamento. Né? Então, nesse estudo tinha mais de 7.000 pós-doutores, trabalhando em 93 diferentes nações, e foram feitas várias perguntas. Uma delas, por exemplo, é se havia uma tradição de longas horas de trabalho nas instituições. E 47%, ou seja, quase a metade, disse que sim. E olhando o número de horas que eles estavam trabalhando a mais, se nós somarmos de 1 até 10 horas, isso já soma 56% da amostra. Mas notem que aí há pessoas que trabalharam até mais de 20 horas além do contratado. Essas pessoas também foram perguntadas sobre o grau de satisfação no ano anterior. Se nós juntarmos as 2 primeiras barras, que são significantemente piorou ou piorou um pouco, juntas já completam 50% das respostas. Portanto, fica evidente de que se metade desses jovens, se eles pudessem voltar no tempo e, digamos, aconselhar a respeito sobre a carreira profissional, eles diriam, não siga a carreira científica. Um outro motivo para que a carreira acadêmica seja tão difícil é a questão do financiamento. Note que, se você não consegue um financiamento, você não consegue desenvolver pesquisa, sem desenvolver pesquisa você não publica, sem publicar, obviamente, quando você mandar uma proposta para uma nova bolsa ou uma proposta de emprego, você não vai ser escolhido. Né? Então, aqui são dados, por exemplo, do NIH, mostrando os financiamentos, e aqui eu mostro para vocês que é de 2013, do lado esquerdo, e 2020, do lado direito. Então, nós percebemos 2 coisas muito claras aqui. A primeira delas, a diferença entre os grupos étnicos, em que alguns têm muito mais probabilidade de conseguir financiamento do que outros, e o principal, o tempo passou, mas nada mudou. Tá certo? Então, isso é o que nós entendemos por barreira sistêmica, por uma dificuldade que não se resolve, porque não há ações para mudar esse processo. Então, exatamente esse artigo é para tratar de tentativas de mudar esse cenário. Gostaria de destacar só mais uma coisa aqui, que se vocês olharem só para as porcentagens, por exemplo, aqui do gráfico de 2020, 27%, 27%, é a mesma quantidade, só que é sempre em relação ao número de pessoas que submeteram bolsas para o financiamento. Então, 27% para hispânicos representa 428 pessoas, e para asiáticos representa mais de 2.000. Entretanto, 31% sendo caucasianos, são cerca de 6.000 pessoas recebendo financiamento, ao passo que nesse mesmo período, por exemplo, afro-americanos e negros receberam 166 financiamentos. Então, fica muito claro a importância de mudar esse cenário. Como eu disse a vocês, a questão da interseccionalidade. Então, não é só pensar nas etnias, mas também etnia em comparação com as raças. Então, aqui nesses gráficos, nós vemos na parte superior a probabilidade de submeter para bolsas, e nos gráficos abaixo, a probabilidade de receber financiamento. À esquerda estão as bolsas de doutorado, à direita estão as bolsas de mestrado, por esses grupos étnicos e gêneros. E nós verificamos claramente que as mulheres negras têm menor probabilidade de conseguir esses financiamentos. Um outro motivo que faz com que as pessoas abandonem a carreira científica é a presença de acoso. Então, algumas instituições, agências de fomento, felizmente, começaram a investigar essa questão. Então, eu sei de dados do NIH, que é o que eu vou ilustrar, mas tem também dados aqui no Reino Unido.
Então, nesse caso, foram as pessoas que se autodeclararam, né, vítimas dessas experiências, no período de 2018 até 2021, foram 314 pessoas, então não quer dizer que esse seja o número total, pode ser que haja mais casos, mas as pessoas não tiveram coragem de denunciar. Esses casos incluem acoso sexual, outras formas de acoso, bullying e também discriminação racial. Nos casos identificados, as instituições foram notificadas e tiveram que fazer investigações, tanto para decidir punições e algumas sanções que poderiam ser feitas. E o resultado final é que 75 pesquisadores foram afastados dos seus financiamentos pelas universidades em que trabalhavam, porque, infelizmente, os casos foram confirmados. No caso da diferença, né, da questão da paridade entre homens e mulheres com relação a salários e com relação às promoções, acho que é bem importante ressaltar que as mulheres já têm, além de tudo, a barreira, por exemplo, de constituição de família, de ter filhos, do cuidado da casa e todas essas questões, ainda continua essa visão muito separatista, né? E esse trabalho, por exemplo, mostra que entre 1979 e 2011, as promoções, sem exceção, tanto para professor associado, como professor pleno, como chefe de departamento, em todos os casos favoreceram aos homens, com exceção desses que eu estou circulando agora, ou seja, a minoria de mulheres obtendo essas vagas. É importante dizer também, aqui no caso eu selecionei só o caso da medicina, mas mulheres recebem salários mais baixos que homens em praticamente todas as profissões, e no caso da medicina, tanto nos cuidados primários quanto por especialidades. Note também que, ao contrário, mulheres trabalham mais horas do que homens em trabalhos administrativos nessa área de medicina, nos hospitais, por exemplo. E, além disso, com relação às etnias, o padrão mais ou menos convencional é que os homens caucasianos, os caucasianos, homens e mulheres, recebem salários mais altos do que todos os outros grupos étnicos, e os grupos e os africanos e negros, os afro-americanos e negros recebem salários mais baixos. Isso um dado de 2019, bastante recente, com mais de 19 mil respondentes. A questão da deficiência, a primeira coisa que tem que ser dita é que a deficiência ela nem sempre é visual, como a cadeira de rodas, existem os transtornos mentais, existe, por exemplo, a dislexia, então são outras formas de discapacidade, de deficiências que a gente pode encontrar. E dentro dessa área, nós verificamos que, por exemplo, os estudantes de medicina, eles raramente declaram as suas dificuldades, e quando eles se tornam profissionais, o padrão permanece o mesmo. Com relação a isso, quer dizer que tanto estudantes quanto profissionais que tenham deficiências, eles não requisitam e não recebem as ajudas que poderiam tornar o seu trabalho um pouco mais fácil. É também importante dizer a questão da empregabilidade. Então, nesse dado recente de 2019, incluindo todas as profissionais da área de STEM, e estratificado por gênero e por etnia e raças, há mais empregos para homens e para pessoas de grupos minoritários. Entretanto, olhe o eixo Y, que vai de 0 a 14, sendo que a barra mais alta é de 12%, ou seja, se nós olharmos todos esses grupos, a porcentagem de vagas de empregabilidade é muito baixa. Não poderíamos deixar de citar lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queers. Nessa área de STEM, os trabalhos também têm mostrado que eles têm menos oportunidades nas carreiras, menos recursos para desenvolver os seus projetos, maior risco de desvalorização profissional, maior probabilidade de sofrer acoso e também maior desvalorização social. E, por fim, como psicóloga, teria que mostrar aqui alguma teoria que tentar explicar um pouco esse processo. E o título desse artigo de Pratt e Irish já explica claramente qual é a ideia. Vantagens cumulativas são, na verdade, os principais mecanismos para a perpetuação da desigualdade. Eu não tenho tempo de explicar a teoria inteira, mas
se vocês lerem o item número 2, então, pequenas desvantagens ou pequenas vantagens nos estágios iniciais vão levar a processos que crescem ao longo do tempo. Então, imaginem no caso de um universitário que recebe bolsa de estudos, que mora perto da universidade, às vezes dentro do campus, os próprios pais já foram pessoas que chegaram a ter um ensino superior, então também já conhecem mais esse ambiente, tem como auxiliar. Esses estudantes realmente vão ter muito mais facilidades, não quer dizer melhores capacidades, mas melhores facilidades para se desenvolverem ao longo do percurso acadêmico. Então, como nós podemos combater esses processos de desigualdades? Então, primeiro, mecanismos mais gerais, mundiais, então, por exemplo, as metas de desenvolvimento sustentável, dentre as quais eu destaco hoje a de redução de desigualdades, que é a número 10, mas tem outras também igualmente importantes, por exemplo, uma voltada para a educação, a outra para a igualdade de gênero, o ativismo social, ou seja, as pessoas têm sim que ir para a rua e buscar os seus direitos, então Black Lives Matter é muito importante, da mesma forma como a marcha das mulheres indígenas no Brasil, movimento igual nos Estados Unidos, porque lá também as indústrias estão tentando ocupar o espaço das reservas indígenas para fazer aí os seus produtos. Ativismo, por exemplo, aqui são membros do parlamento polonês, todas essas mulheres que foram mostrar para o presidente Andrzej Duda que ele iria encontrar, sim, resistência a essas atitudes homofóbicas. Não podemos esquecer o passado, então faz apenas 73 anos que este homem estava numa antessala, porque foi a única forma como legalmente ele conseguiu entrar e assistir aula na universidade, foi o primeiro afro-americano. Note também que ele tinha 54 anos, então mostrando também uma outra discrepância, que o recurso às vezes chega, mas chega muito tarde para o indivíduo, né? Os outros são todos mais jovens. Não podemos esquecer que, por exemplo, há apenas 61 anos, esta jovem Ruby Bridges teve que ser escoltada por policiais para ir à escola, porque até então as escolas eram segregadas e nesse momento surgiu a decisão de que teriam que juntar as crianças. E para quem não conhece a história verdadeira, apesar de ter sido escoltada a cada dia para ir para a escola, essa criança continuou estudando sozinha, ela só estava tendo acesso à mesma instituição. Outro aspecto importante é o combate à ciência antiética. Então, uma das coisas nós sabemos hoje tem uma crise de replicação, principalmente na psicologia, por isso um movimento de open science, de ciência aberta, mas o que eu quero destacar aqui de ciência antiética é a questão da eugenia. Então, por exemplo, Francis Galton foi um principal representante desse movimento e fez um uso completamente inadequado da teoria de Darwin, dizendo que algumas raças eram melhores que outras e que então deveriam prevalecer. Chegou a dizer que a África poderia ser completamente repopulada por chineses, porque os chineses seriam melhores escravos, tá certo? Então, esse tipo de pensamento é abominável, e não pensem que foi só na Europa ou né, em países mais desenvolvidos, o Brasil também teve congresso de eugenia, né? E esse problema persiste, ele não acabou. Por exemplo, esse artigo que foi publicado no ano passado, numa revista que tem um índice de impacto de 4,9, super difícil de ser, de publicar, eu não tenho uma publicação lá, por exemplo. Esse trabalho diz que pessoas com QIs mais baixos e que tenham baixa religiosidade têm uma maior taxa de homicídios. E eles utilizaram um banco de dados enviesado, além desses problemas estatísticos destacados aqui, eles utilizaram um banco de dados enviesado que diz que tem dados de 29 países africanos, mas, na verdade, 18 são meramente estimativas. E então, conforme a European Human Behavior and Evolution Association, os dados desse banco de dados são sistematicamente enviesados contra nacionalidades e etnias específicas, e, portanto, isso é também recriminável. E, após tanta pressão de outros cientistas, esse trabalho foi retratado. Mas quantos outros foram publicados e estão aí disseminando esse tipo de ideias? Então, de um modo geral, as universidades precisam adquirir posicionamento, interseccionalidade,
representação justa, diversificação e acabar com a hierarquização do conhecimento. Eu não tenho tempo de dissecar esses itens, mas eles são extremamente importantes. Eu espero que na hora do debate nós possamos falar dessas coisas. Outra questão importante é não imaginar que as ações têm que partir da universidade ou de uma instituição privada ou, enfim, qualquer outra instituição. São pessoas. Somos cada um de nós. Então, seja voluntário você também, ou seja, estude, aprenda, conheça mais sobre o assunto, crie uma equipe dentro da instituição onde você trabalha, apoie pessoas minoritárias nos seus triunfos, seja um mentor para ajudar que essa pessoa se desenvolva e também controle os seus próprios vieses, porque todos nós somos humanos e temos vieses, então controle os seus. Então, como conclusão, eu gostaria de dizer que no nosso país, no Brasil, nós temos todas as formas de desigualdades muito bem enraizadas, infelizmente. Então, nós temos racismo, sexismo, a preferência pelas pessoas sem deficiências, homofobia, transfobia, a pobreza está aí muito forte em todos os setores. Nós precisamos que a sociedade e os governos abracem, né, e se engajem nas metas de desenvolvimento sustentável. As pessoas precisam realmente manter os ativismos muito intensos e as universidades precisam combater essas desigualdades por meio de posicionamento, interseccionalidade, representação justa, diversificação e deshierarquização. Eu gostaria de terminar essa fala agradecendo imensamente essa oportunidade, esse convite maravilhoso, desejando a todos um excelente congresso e interessadíssima na discussão que iremos fazer agora. Muito obrigada.